a estar con nosotros. Y bueno, el pastor tiene ahí algo especial para él. Ahorita él viene y ahora después usted de la palabra que el Señor te dio para ellos, y las presentaciones las dejamos para el final. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, ¿quién está gozoso en el Señor? Está dormido, vamos a despertarlo. ¿Quién está gozoso en el Señor? Pero hay algunos que están con la boca cerrada. Mira, tú que el gozo no está, hoy va a llegar. Tú que estaba triste, hoy vas a alegrar, amén. Porque tu alegría está en Dios, amén. Tu gozo está en el Señor. No vivimos por la vista, vivimos por la fe. No importa los problemas, no importa la dificultad, no importa la prueba. Tú vas a pasar en nombre de Jesús. El gozo del Señor está sobre su corazón, amén. Ahora quiero que tú entiendas y repita con su boca y con su corazón, amén. ¿Quién está gozoso en el Señor? Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar a Flor. Mi nombre es Pastora Marisete Santos. Porque el Z en español suena como una abeja, assim, Marisete. Marisete Santos, amém? Sou de Brasil e estamos em Panamá há 6 anos que o Senhor nos permitiu estar em Panamá. Íbamos para a Europa, mas não me gostou do frio. Disse, não, deixa nós comigo. Meu marido foi a Panamá, vamos encontrar um lugar fresco, que é muito caliente. Encontramos uma cidade muito hermosa chamada Boquete, a 2 horas da fronteira, cerca de Costa Rica. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E ali estamos, para a glória de Deus, fazendo a obra do Senhor. E o Senhor nos chamou para ir por nações desde o ano passado. Um rio de água viva vai correr aqui hoje. Um rio de água viva já está correndo sobre este lugar. E essa botella derramou, porque só não para me recordar, porque o Senhor falou assim: hoje derramo um rio de água viva sobre esta igreja. Hoje um rio de água viva corre sobre esta igreja. Em nome de Jesus, assim vai ser, amém? Glória a Deus. Então o Senhor nos mandou para Panamá, Boquete, uma cidade fresca, tranquila, semelhante aqui, que é fresco, tranquilo para viver. E conheci os pastores em uma conferência em Panamá, o pastor Dino, e creio que Deus une propósitos, amém? Então, esse ano passado, tem um grupo de pastores, intercessores de várias nações, e Deus ha posto em meu coração, agora é tempo de ir por nações. E eu lhe falei como Deus mandou ir. Porque a loucura de Deus parece para os homens, parece essa pessoa é louca. Isso não vai dar certo. Porque estão acostumados quando vão missionários por nações para ser cruzadas, para ser campanhas. Sempre tem muita plata involucrada para preparar estruturas e tudo mais. E o Senhor falou assim: não se preocupe, eu sou o Antônio de ouro e de prata. Não se preocupe, eu vou prover. Sempre esteja de paz. Cumpra ali que eu estou contigo. Amém? E assim estamos fazendo, e por isso estamos aqui em Costa Rica. Aleluia. Eu sei que Deus não equivoca. Amém? Há tempo para todas as coisas. Hoje é o tempo que eu devia estar aqui. E eu sinto uma glória de Deus tão hermosa nesse lugar. Eu sinto uma presença de Deus tão hermosa nesse lugar. Eu queria que você pudesse se pôr de pé. Ponga-se de pé. Ponga sobre os seus pés, amém? Eu queria que tu pudesse cerrar seus olhos. Hay una alabanza que la parte principal de ella declara quién es nuestro Dios. ¿Quién es Jesús? Amén. ¿Para quién es la gloria? Amén. ¿Para quién es Él? ¿Para quién es la gloria? Para la gloria hoy por siempre. ¿Para quién? Quero que tu cierres sus ojos. La alabanza yo pienso que todos van a recordar. Yo voy a pedir que los hermanos, yo no soy cantante, que diga Señor, que me dé una voz para alabar. Pero no la tengo, pero el Señor escucha nuestro corazón. Y la canción es lo que habla así. Quiero cantar solo el pedacito, que todos repitan así. Cristo, Santo el que vive, Santo el que reina. Todos conocen. Santo es el que vive, Santo es el que reina, Santo en las alturas, Santo aquí en la tierra, Santo en el pesebre, Santo en el sepulcro, Santo
sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Alabado sea su nombre, poderoso Dios. Glorificado sea su nombre, Rey de los reyes y Señor de los señores. Padre celestial, presento delante de su altar, Señor, sus remanentes, Señor, aleluya. Que es aquí, Señor, una generación de remanentes fieles, Padre. Eis aquí su iglesia, Señor. Poderoso Dios, va quitando todo impedimento, va quitando toda distracción. Amado Espíritu Santo, pasea sobre este lugar, pasea sobre este lugar, Señor. Acampa sus ángeles, oh Dios, alrededor, Señor, de cada uno que aquí está. En nombre de Jesús, desciende con su gloria, desciende con su gloria, desciende con su gloria, desciende con su gloria, Señor, desciende con su gloria, Padre. Aleluya, desciende, desciende, Espíritu Santo, Espíritu Santo, aleluya, desciende con su corazón, Señor, tocamos, Señor, en nuestros hijos, aleluya, tocamos, Señor, aleluya, sonda nuestros corazones en esta mañana, poderoso Dios. Sonda nuestros corazones, oh Dios, y límpianos de toda iniquidad. Quita de nosotros toda maldad, Señor. Anhelamos ser puros, Señor. Purifícanos, Señor, con su poder. Y seremos purificados, Padre. Lávanos, Señor, con su sangre. Y seremos limpios. Derrama de su presencia, Espíritu Santo. Toca los corazones, Señor. Porque hoy, Padre, yo declaro que el poder de su palabra, aleluya, ya está tocando, Señor, en las conjunturas y tuétanos, en la división de la alma y del espíritu. Ya está discerniendo corazones, aleluya, y el poder de su palabra ya está trayendo sanidad en nombre de Jesús, ya está trayendo liberación en nombre de Jesús. El poder de su palabra hoy, aleluya, rompe toda cadena de maldición en nombre de Jesús. El poder de su palabra, aleluya, en el corazón de
temor, toda ansiedad. Quita toda depresión, toda opresión. Espíritu Santo va tocando, Señor. Quiero que tú pidas con su corazón, porque la palabra del Señor dice que todo que pedires en oración, creyendo recibiréis. Aleluya. Padre, yo oro para que la fe de mis hermanos crezca. Aleluya. Yo oro en esta mañana para que el escudo de fe sea gigante. En el nombre de Jesús ahora, bloquea todo dado maligno en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, una santa maligna ahora cae por tierra. En el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya. Oh, soberano Dios, toca con su presencia, Señor. Quita, Señor, todo temor. Usted que aún está con los ojos abiertos, porque yo miro 20 que tienen los ojos abiertos. Cierra sus ojos, no tenga miedo. Cierra sus ojos, amén. Hable con su corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta su mano, dele gracias al Espíritu Santo un momento. Ya la palabra está lista para ser impartida. Levanta su mano si puede hacerlo. Y manténgase en comunión con el Espíritu Santo. Toda distracción, por favor, muchas veces hay distracción por la cantidad de personas. Usted pierde lo que tiene que perder. El diablo en su cara le roba, porque usted no entendió que usted vino a concentrarse y a disfrutar cada segundo. Vamos, los que son profetas, evangelistas, maestros. ¿Dónde está la gente que sabe que hay un ambiente de Dios, que hay una palabra del Sudamérica, que hay una palabra traída del cielo al corazón suramericano? Que Dios ha escogido esta casa como una casa que impulsa la salvación de Camparo. Que aquí lo que hay es rescatadores de familia. Que aquí el que nos golpea en la cara lo levantamos, lo decimos si quiero pelear. Hay el que adora, hay que hable lengua. Aquí nadie le va a prohibir que hable lengua. Háblelo porque usted puede hacerlo. Hable y adore, hable en español, hable en inglés, pero exalta el que vive por los siglos. Exalta el que vive, alábelo, solo alábelo, solo alábelo. Aquí se alaba así, pastor Maricel. Aquí se alaba, aquí se alaba con libertad. Hay el que... Y la pastora decía, ¿cómo es que se adora? Y dice la pastora, ¿cómo será la iglesia donde usted pastorea? Le digo, permítame y le demuestro cómo se adora aquí, cómo se exalta aquí, para que sepa que aquí hay un fuego. Ha llegado un obrero, hasta de Italia vienen de todas las partes de la tierra, porque aquí lo que se adora es al Padre, aquí lo que se adora es al... Vamos a adorarlo. Vamos a verlo, Juanita. Aquí hay libertad. Aquí no hay restricciones. Dios mío, que se derrame. Esa talabacaca, rabasaya. Esta labasao. Sí. En el nombre de Jesús. Padre, antes de recibir esta palabra, quiero declarar sobre los cuerpos y las mentes la libertad de Dios. Todo aquel que esté bloqueado en la mente, todo aquel que vino aquí con bloqueos, con programaciones mentales de desesperación, sobre usted se romperá todo cautiverio y toda privación de Dios. Todo aquello que creíste que perdiste, no lo perdiste. Te lo escondieron para que lo recupere. Hoy el Señor te dice, la libertad es creer para recibir. Cristo te va a hacer resucitar lo muerto. Padre, sana este pueblo ahora mismo. Sana, vamos, ejercítese. Si quiere gritar, grite. Si quiere decir gloria a Dios, diga gloria a Dios. Vamos, un minuto, exáltalo para que la palabra caiga. Dios mío, Jesus,
Holy Spirit, fuego de Deus, fuego de Deus, fuego, fuego, fuego del Espíritu Santo, derrámate, fuego, 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 quema, fuego, quema, fuego, quema, fuego, 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 fuego. Algo que va a ocurrir allá atrás. En esta locura algo que va a funcionar. Declaro que agarras fuerza. Declaro que agarras oxígeno. Oxígeno, Gustavo. Ya está la temporada. Dile a Dios, tócame. Señor, prepárame. Wow. Aquí no hay protocolos ya. Lo único que puedo decir que eres una enviada a nuestro país, a decirle a los predicadores y a las predicadoras que el tiempo del Señor llegó. Y que Dios está despertando Cartago desde Brasil, desde Argentina. Dios está diciendo, mi mirada está sobre Cartago. Alguien se goza por el amor de Dios. Que Dios va a hacer algo, lo creo. Yo lo creo, mi familia se salvará. Los míos se salvarán. Alguien recíbalo. Porque si usted lo recibe es como usted. Si usted no lo cree, la conversación va con el que cree. Gloria al que vive. ¿Y sabes algo? El pueblo está listo para escuchar palabra. Rápidamente quiero honrarte, Pastora Maricel, por todas estas semanas atrás, donde se despertó una comisión de pastores en todo Cartago. Y hemos visto la cantidad de almas que se han vuelto a Dios. El Ministerio Ejército de Jehová con decenas de ministerios, desde Brasil, desde Perú, se ha hecho el proyecto de despertar evangelístico y hoy, en esta semana, tocó este país. Queremos pedir al Espíritu Santo que te use. Los niños tienen que quedarse aquí, yo no sé, pero algo Dios va a hacer. La juventud tiene que quedarse a escuchar la voz de Dios en esta mañana. Que podamos recibir de parte de Dios toda la palabra. Levanta sus manos. Dile al Señor que te hable con garra. Dile al Señor, trae instrucción sobre mí. Trae sobre mi corazón quebrantamiento. Dile al Señor, exhórtame, corrígeme, inquiétame. Dile al Señor, háblame en esta mañana. Háblame en esta mañana. En el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea diligente con nosotros y traiga reforma sobre nuestra conciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede dar un aplauso al Señor. Puede tomar su lugar, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Somos el pueblo más feliz de la tierra. No hay gente feliz aquí. Somos el pueblo más feliz de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Porque la salvación, aleluya, nos alcanzó. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que tú puedas hacer, vamos quedar de pé. Vamos a hacer un acto profético y vamos a empezar con la palabra. Gloria a Dios. Ponga sobre sus pies, amén. Somente los remanentes serão capazes de resistir. Somente los remanentes serão capazes de ter resiliência para resistir a que el diablo va a poner sobre todo el mundo las aflicciones que ya está. Pero los remanentes no vuelven a salir. Los remanentes no son de los que retroceden. Amén. Por eso usted está aquí. Los remanentes son fieles hasta el fin. Quero que tú declares con su boca. Feche sus ojos. Estende su mano derecha. Mano de profeta, voz de profeta. Quero que tú abra. Yo soy un remanente fiel. Satanás tiene que escuchar y temblar. Yo soy un remanente fiel. Yo soy un remanente fiel. Yo soy un remanente fiel. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se puede aplaudir? Porque los fieles serán pocos. Los fieles serán pocos. Escuche la palabra.
entienda la palabra y viva la palabra. Aleluya. Quero que tu puedas ir onde vier, amém? Abre sua Bíblia. En lo que está en San Mateo 5, el verso 38 hasta el 42. San Mateo hace parte del primer capítulo del Sermón del Monte. Y yo sé que esta iglesia es una iglesia viva. Una iglesia viva lee la palabra. Una iglesia viva conoce la palabra. Una iglesia viva ya sabe hasta que va a hablar el texto. Muchos de aquí ya conocen. Y lo que no les gusta leer la Biblia, empiece a leer. No tiene cómo adorar quien ustedes no conocen. No tiene cómo usted servir a un Señor que a ustedes no sabe cómo servirlo. La Biblia es nuestro manual. Tenemos que aprender. Para aprender tiene que leer. Amén. Y tiene que leer para conocer. Y conocer para vivir. Amén. Amén. Então vamos já. Sermão del Monte. San Mateo 5, del verso 5. O capítulo 5, del verso 38 a 42. Já está na pantalla para algunos que no tienen la Biblia o olvidó. O algunos que la Biblia tiene la letra pequeñita, tienen dificultad de leer, ¿no? O de tener olvidado la lente. Gloria a Dios, todos ya encontraron, amén. Y la palabra del Señor dice así: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también a otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, darle también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiere tomar a ti prestado, no se lo rehuses. Amém? Feche os olhos, Padre Celestial. Gracias por su palabra de verdad. Gracias por su amor tão grande por nosotros. Reconocemos que somos merecedores. Pero gracias porque su misericordia se renueve en nuestras vidas a cada amanecer. Gracias Espíritu Santo porque hoy su misericordia renovó en la vida de cada siervo, de cada sierva que está aquí te escuchando, Señor. Te pido, Espíritu Santo, toca los corazones. Amado Espíritu Santo, visita, Señor, la mente, el corazón. Quita todo impedimento, quita toda distracción. Te pido, poderoso Dios, usa-me como atalaya del Señor. Usa-me como instrumento tuyo para a glória de su nombre. A su voluntad en esta mañana, poderoso Dios. A su voluntad en esta mañana, Rey de los reyes, Señor de los señores. A su voluntad, aleluya. Hoy y siempre te pido, poderoso Dios, en nombre de Jesús. Mis amados, pueden sentarse, amén. Glória a nuestro Dios. La Biblia no es un manual. Y todo lo que está en la Biblia es la verdad. Pero desde aquel tiempo, desde tiempos antes, la verdad había sido distorsionada. Hoy la Biblia está siendo distorsionada. Hay mucha gente que agarra un texto y piensa que es solo lo que está aquí, solo la escrita que está. Pero para conocer esta verdad que te libera, usted tiene que conocer lo que pasaba en aquel tiempo. ¿Por qué fue escrito de esta manera? ¿Por qué están hablando de esta manera? ¿Por qué están usando estas frases a veces duras? Bueno, en la Biblia hay algunas cosas que parecen preconceituosas. Aquí hay algunas cosas, principalmente para las mujeres, que parecen muy preconceituosas. Pero tiene que entender por qué. ¿Por qué estaba escrito en ese tiempo de esta manera? Porque tenía que estar registrado en la Biblia. Porque tenía que tener escrito así. Pero si tú agarras solo lo que está aquí, no va a entender el porqué. Para entender el porqué, tiene que leer la Biblia orando y orar. Señor, dame discernimiento para entender lo que voy a leer.
Y entonces el Espíritu Santo va a revelarte muchas cosas. Y el Espíritu Santo también va a hablar. Procure más conocimiento. Porque lo que está aquí es un pequeño libro. Es un pequeño libro. Si la Biblia fuera escrita como hacemos hoy, la medicina para descrever cada enfermedad que causó, porque quando surgiu, como vai tratar, qual medicamento. Uau! E vai ter que ter aí não sei quantos milhares de livros. Por isso temos que conhecer um pouquinho mais e entender essa verdade que sana, que libera e que salva. Amém? E que salva. Amém? Você pode aplaudir a verdade que salva. Glória a Deus. Mira, meus amados, Jesucristo estava já, e ele chegou já em Galileia, que o sermão do monte foi allí em Galileia. E eu estive allá, pela misericórdia de Deus, 2022. Eu fui a Israel. 23, fui a Israel. E allá, el sermón del monte, hay el lago, de la verdad, hablamos el mar de la Galilea, es un lago, una laguna gigante, que se parece a un mar, es agua dulce. Y entonces hay una loma, y donde construyó allí una capilla, porque la iglesia católica construyó capillas en todos los locales donde Jesús pasó, predicó. Hay una capilla de la iglesia católica, y hay donde fue el sermón del monte. Y allá es así una loma bem inclinada. Então, quando eu cheguei, eu imaginei Jesus em el sermão del monte. E allá, eu imaginei, é uma loma e corre uma brisa. Sempre corre uma brisa. Sempre. A brisa corre o tempo todo. Eu imaginei Jesus na parte mais alta. E você estava escutando na parte mais baixa. Porque já é um anfiteatro natural. E imaginei Jesus falando e predicando aí para não sei quantas mil pessoas, porque a Bíblia não habla quantos mil estavam no sermão del monte, pero hablaba que uma multitud lo seguia. E quando ele chamou os seus discípulos, ele pensa assim, abriu a boca e começou a falar. Uau! Aí a gente que lê a Bíblia e habla assim, quando ele pensa no capítulo 5, se você tem sua Bíblia, quando ele pensa aí, quando vai falar das bem-aventuranças, quando ele pensa lá em 5, ele habla que Jesus abriu a boca e começou a falar. Aí quem lê a Bíblia, para falar tem que abrir a boca. Como vai falar com a boca cerrada? Por isso tem que orar antes de ler. E o Espírito Santo vai revelar. Ele abrir a boca significa que ele estava falando com um tono de voz mais alto, um tono de voz de autoridade que ensina com autoridade. Então ele abriu a boca de Jesus Cristo, é a autoridade dos céus descendendo na terra. Ele abriu a boca de Cristo, é o poder de Deus manifesto na terra. Amém? E quando ele abriu a boca, ensinava, dizendo, e empezava a das bem-aventuranças, que hoje não é a ensinança. Pero quero que tu em sua casa leia o sermão del monte, São Mateus 5, 6 e 7. Ore e leia. E eu creio que Deus vai falar muito a seu coração. Pero Jesucristo aqui chegou, e esta parte aqui, depois da bem-aventurança, ele seguiu falando. Tinha uma multitud, además de seus discípulos, tinha uma multitud escutando. E ele começou a ensinar à igreja. Quem era a igreja de Cristo naquele tempo? Os judeus. O sermão del monte foi predicado para os judeus, não foi para os gentiles. Quem sabe quem são os gentiles? Levanta a mão. Quem sabe quem são os gentiles? Levanta a mão. Todos que sabem quem são os gentiles, levanta a mão. Uau! O sermão del monte foi predicado a los judíos. Quem são os judíos? Os descendentes de quê? De Israel. Amém? E aí vem as tribos, que não vou falar da divisão, que tuvo a divisão de reino norte e reino sul. E então a tribo de Judá, a qual descende de Jesucristo, se uniu com a tribo de Benjamim, a qual dominou sobre toda Jerusalém, a capital. Então é uma história mais larga. Mas ele foi ensinado para quem? Os judeus. Ele não estava predicando para os gentiles. Quem são os gentiles? Todos que não são judeus. Nós. E as cidades vizinhas. Os vecinos todos eram gentiles. Pero em esse tempo aqui, o evangelho aún não os
alcanzaba. No. Só algunos pocos gentiles se convertían al judaísmo y entonces eran declarados judíos no de nacimiento. Eran judíos porque aceptaron el judaísmo. Entonces eran solo de la religión. No eran judíos de nacimiento. Ellos eran solo que aceptaban la ley del judaísmo. Cristo estaba predicando para los tuyos, para el pueblo elegido por Dios. Porque Jesucristo, la palabra dice así: Él es venido para los tuyos, pero los tuyos, ustedes no lo recibieron. Pero todos que lo recibieron ganaron el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ustedes tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Cuando el verbo partió, nosotros ganamos otro derecho muy hermoso: el libre acceso al Padre. No necesita de un sacerdote para que tú hables con el Padre. No necesita que el pastor esté a su lado para que tú hables con el Padre. Necesita que su mente y su corazón esté conectado con Él y Él te escucha. Amén. Eso fue un derecho adquirido a través de la sangre de Cristo. Esta sangre asombrosa que nos purificó. Amén. Jesucristo quiere enseñar algo aquí que hoy quiero que tú entiendas. La ley, que era lo que ellos vivían, porque los judíos vivían, ¿por qué? Por la ley. Cristo es qué? El cumplimiento de la ley. Porque la ley viene para qué? ¿Para qué sirve la ley? Para identificar el pecado. La ley sirve para identificar el pecado. La ley de Dios identifica el pecado. La ley que hay en Costa Rica, la Constitución aquí y también el Código Penal de aquí, identifica las transgresiones que pueden se tornar un crime. ¿No es esto? Que no deja de ser un pecado. Porque todos los códigos penales del mundo, mismo los que no son cristianos, sacaron de todo lo que está en la Biblia y de todo lo que ya había de corrección de carácter y moral. Cristo aquí, Él quiere dar una enseñanza diferente para su pueblo. Ele não está falando que Ele está ensinando um novo código de conduta. Não. Ele não quer ensinar um novo código de conduta porque já tem. A lei não foi abolida. A lei, Ele não veio para cambiar. Ele fala assim: eu não he venido para abrogar a lei. Eu he venido para quê? Cumprir. E Ele disse que hasta que Ele volve, não vai cambiar o quê? Uma tilde. Quantas pessoas estão cambiando a lei? ¿Cuántas personas están cambiando la Biblia? ¿Por qué Jesús es el cumplimiento de la ley? La ley es venido para identificar o qué? El pecado. Jesucristo es venido para qué? Nos livrar del pecado. Amén. Somos todos redimidos por la sangre de Cristo que nos libra del pecado. Y Él quiere enseñar a su pueblo, porque Él ama a los judíos. Él los ama. Él es venido por ellos. E aqueles que entenderam o propósito se uniram a Ele. Por que tu pensa que essa igreja não é mais grande e não tem uma igreja para 1000 pessoas aún? Porque vai ter pronto, em nome de Jesus. Vai ter pronto uma igreja para 1000 pessoas, em nome de Jesus. Vai ter pronto uma igreja para 1000 pessoas, em nome de Jesus. Um rema para 1000 pessoas, em nome de Jesus. Um rema para 1000 pessoas, em nome de Jesus. Amém? Porque vai añadir a igreja do Senhor todos que han de ser salvos. E Cartago pertence a Cristo. Sua família pertence a Cristo. Seus amigos pertencem a Cristo. Amém? Esta cidade já tem um grande mover de poder de Deus, cambiando corações, cambiando mentes, entendendo o propósito, volvendo para o Senhor, reconhecendo que necessita declarar Jesus como o Senhor de suas vidas. A glória de Deus está sobre Cartago. Amém. Esta cidade vai ser no mínimo 50% cristiana. Pronto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero que você entenda, meu amado. Jesus Cristo não vai trazer um novo código de conduta. Ele não está cambiando nada. Ele vem trazer uma nova diretriz dos princípios. Uma nova ilustrações para que tu entenda os princípios
y haga de la manera correcta. Porque aquí hay mucha gente que piensa que está agradando a Dios y está agradando a Satanás. Aquí hay mucha gente que piensa que está cumpliendo lo que está en la Biblia, pero está haciendo lo que está en su mente. El engaño de Satanás es terrible. Satanás ha engañado muchos. Hay mucha gente que piensa que de verdad está servindo a Dios, pero está haciendo la cosa de manera equivocada. Assim como os judíos pensavam que estavam em obediência a tudo que estava na lei, e estavam sendo de maneira equivocada. Sabe por quê? Nossas voluntades não é igual à vontade de Deus. E a palavra diz que nossa luta é constante da carne enquanto o Espírito, porque o Espírito quer que tu hagas a vontade de Deus e a carne quer que tu hagas sua vontade. Mira o que Cristo está falando para os suyos. Ele está falando, oíste o que foi dicho, ojo por ojo e diente por diente. Uau, porque tem gente que habla, já escutei. Não, pastor, eu tenho que vingar mesmo, eu tenho que fazer igualito. E a Bíblia habla. Aí vai allá e lê o Velho Testamento, agarra allá, agarra para o Levítico, e eu digo, não, é que mira, há uma lei aqui, que tinha que ser assim mesmo. Ojo por ojo, diente por diente. Assim, tu tem que conhecer a palavra. Não tem como viver o que você não conhece. Se tu vives só pelo Velho Testamento, tu não crê que existe um Senhor e Salvador que é venido por você. Tu não crê que existe Jesus, aquele que vive e reina por sempre, que é venido para liberar-nos de todo o pecado, de toda a carga. E Ele é o cumprimento da lei. Então, quando Cristo está ensinando para eles, mira, a lei habla que tu podes fazer assim, mas eu quero te falar de uma maneira mais excelente para tu fazer. A lei dizia que ojo por ojo, dente por dente. Porém, diz assim: não resistai ao mal. Porque a lei que havia naquele tempo chamava-se lei del talión. Assim que habla em espanhol. Lei talión. É porque algumas palavras são muito semelhantes em português, mas quando se habla em espanhol, cambia. E eu não quero escutar em espanhol para saber como vou falar. Eu escrevo e depois vou falar. Aleluia. Então, a lei del talión, na verdade, habla que a vengança te dá o direito da vengança. A lei del talión que está no Antigo Testamento dá o direito da vengança. Tem uma equidade em lo malo que você recebeu. O mesmo malo você podia impartir porque estava de acordo com a lei. Mira, havia uma lei que aprovava a vengança. Havia uma lei que falava que tu poderia pagar mal com mal e tudo está bem diante de Deus. Então, Jesus Cristo veio para ensiná-los. E que ele abre aqui, eu os digo, não resistai ao malo, porque o malo sempre vai existir, assim como vai existir os buenos. E aqui estão os buenos, amém? Aqui estão os buenos, amém? Glória a Deus. Quando Jesus abre assim para ele, qualquer um que te quer ir a minha direita, voga também na outra. Em aquele tempo, se você estava em alguma atrito verbal com uma pessoa, e a pessoa lhe dava um chancletaço, ou lhe dava um punhetaço, tu podia devolver com a mesma intensidade. Tu teria o direito de devolver com a mesma intensidade. Agora, você imagina quanta peleia tinha. Um povo de 3 milhões de habitantes, 3 milhões, não existia polícia. Por que a lei era tão dura, pastora? Porque não tinha polícia. Não tinha cárcel. Não tinha que tu chama e venha uma patrulha para ver o que passou. Não tinha. Moisés tinha que controlar a multitud de 3 milhões em el deserto. Porque a lei era tão dura, era de verdade, sim, era de verdade. A lei era dura. E se esta lei estivesse até hoje, a humanidade já não existia. Provavelmente a igreja aqui teria como 10 pessoas no máximo. Porque em essa mesma lei havia uma parte que falava que o filho rebelde, o filho que não obedece a seus padres, que está sempre em rebeldia, desobediência, o padre
E os outros lo sacaram do campamento e lo apedrearam. Sabe por quê? Honra seu padre e sua madre para que tenha larga vida na terra. É sério. Muito sério. Em aquele tempo a lei era cumprida. E cumprida com rigor. E com preço de morte para a desobediência. Em aquele tempo, se o marido ou a esposa entrava em adultério, os dois eram apedreados. Entrou em adultério o homem e a mulher. Se a mulher era casada e estava em adultério, ou era solteiro, casado, o que seja. O solteiro sabia que era casado e estava em adultério. O casado já sabia que os dois são casados e estão em adultério. Os dois morriam. Se for hoje, quantos que conhecemos nós outros que ele está morto? E quantos que conhecemos que às vezes a um está na igreja e sabemos que está em adultério? Mas hoje Cristo vai cambiar sua mente. Hoje Cristo vai cambiar seu coração. Hoje você vai entender que necessita abandonar o pecado. Necessita rechazar o mal que está dentro de você. Porque o mal está aqui em nosso coração. Nossas maldades guardamos aqui. Rábia, ressentimento, sentimento de vingança. Não te pertence. Em nome de Jesus. Hoje sai. Em nome de Jesus. Hoje sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero que tu entenda o texto, amém? Ele estava falando aqui, a outra coisa que era muito comum a ser allí. Al que quiera poner de pleite, quitar a túnica, deixa-lhe também a capa. Aí eu não penso assim, mas não entendi nada. Vai pelear comigo por minha roupa? E vá. Em aquele tempo era muito comum hurtos de capas. Porque a roupa era rara. Muito difícil ter a tela para fazer a roupa. E era cara. E para ter uma túnica hermosa, de uma tela hermosa, era caríssimo. E os ladrões sempre existiam. Que ladrão hacía aquele tempo, o mesmo de hoje? Te agarrava na calle solo, te peleava com você, te agarrava sua túnica, levava e a vendia. Agarrava aqui, vendia a 1 quilômetro de distância. Quem vai saber quem foi? O que Cristo está falando aqui? Quando vem um ladrão que quer hurtar de você, porque eu te dei, deixa que deve. Deixa. Eu sou dono de todas as coisas, vou dar-te outra, melhor aún. Eu sou dono de todas as coisas, vou devolver o ouro que o ladrão roubou. Vou devolver em sua casa o televisor que ele roubou, maior, mais grande aún. Vou devolver para você as roupas de sua casa que desapareceram de marca, aún melhores. Ele está falando, não resista ao mal. Começou, é um hurto. Aquela túnica, porque usavam uma capa que era hermosa, e por abaixo não tinha pantalones naquele tempo. A gente que entende muito o texto da Bíblia é equivocado. Tem muita gente que pensa já, quando mira, a mulher não deve usar pantalones, porque a Bíblia habla que a mulher não deve travestir-se como homem. Como diz a palavra que usa aí, como homem? É vestir-se como homem, olvidei a palavra em espanhol. Sim, tem outra palavra que se usa quando a mulher usa traje de varão. Há muita gente que entende esse texto de maneira equivocada. É diferente quando você viste um pantalão para parecer-se com homem, e é diferente quando tu viste um pantalão porque é confortável, porque é agradável, porque te dá segurança em seu trabalho, te leva a caminhar, o que vai fazer. Porque se for assim, todos os judeus eram pecadores porque eles usavam vestidos. Uau, eles usavam vestidos, sim, até hoje. Muitos usam. Não tinham pantalones para homens, faldas e vestidos para mulheres. Todos usavam vestidos. O vestido da mulher tinha uns detalhes, porque nós outros somos llenos de detalhes. Mas eram vestidos. Então, Cristo está falando com eles: quando queira hurtar a túnica que é hermosa, que eu te regalei, porque tudo que temos é Deus que nos dá, deixa que lleve. E ofereça também a túnica
que a capa hermosa, a túnica lo que se viste por baixo. E os homens, alguns usavam semelhante a uma peça íntima, mas era uma coisa que um trapo que se amarrava assim. Mas outros nem usavam, saíam desnudos. Quando levava toda a roupa, saíam desnudos. Recordem o texto bíblico onde habla que allí saiu um jovem. Quando Jesus agora saiu um jovem que deixou sua capa e saiu desnudo. De verdade saiu desnudo. Marquito. Meus amados, escucha a voz de Deus, não a voz de seu coração. Há muita coisa que Deus nos pediu para fazer que hagamos. Senhor, mas isso é tão injusto, porque queremos fazer nossa justiça. Nossa justiça é injusta. Nossa justiça vai nos conduzir ao pecado. Aguarde a justiça de Deus com paciência. Só ora. Que Ele pide que tu ore, hable com Ele. Então, quando quer algum para ela cai, quantas vezes conhecemos famílias que perderam familiares que foram mortos, mientras estava tendo um hurto, um roubo, porque resistiram, e levou um balaço e morreu. Ele deu um cuchillo, ele agarrou o pulmão, agarrou o coração e morreu, porque não queria que o ladrão levara o bem material. Nosso maior tesouro não está na terra. Nosso maior tesouro não está aqui. Jesus está ensinando que nós não podemos ter apego às coisas da terra. A lo que Deus te ha dado aqui como mayordomo é para que tu cuide e mientras esteja em sua possessão. Mas se tem que sair de sua possessão, não se preocupe. Se é um ladrão que levou, não se preocupe. Eu hablo muito assim, mas tem Deus para dar, de que Satanás para tomar. Amém? Cristo quer que tu tenha paz em seu coração. Quando Ele fala de algo, quando alguno te urta algo, não se preocupe com bens materiais, porque a capa era caríssima, poucos podiam comprar. E quando se perdia uma capa, às vezes tinha que encomendar, nem sempre tinha, e se ele ia comprar, seu soldo no mês quase para comprar uma capa hermosa. Porque tu pensa que os soldados, com a capa de Cristo, fizeram um sorteio para saber quem ia agarrá-la. Porque quiseram um rei. E quando tem um rei na terra, mesmo que ele venha humilde como Cristo, Deus envia aqueles que têm a provisão para bendecir os servos de Deus Altíssimo, para bendecir os elegidos de Deus. E Deus vai enviar os servos prósperos para te bendecir. Deus vai enviar quem a Ele é depositado mucho para também se bendicionar em sua vida. Porque Deus nos dá para que nós podamos compartilhar. Amém? Mas feliz é quem dá e de quem recebe. Não se preocupe com as coisas materiais. Lo que o inimigo tomar, Deus vai te dar doble, triple, hasta 1000 vezes mais. Amém? Crê? Eu sou testemunho disso. Amém? Aleluia. Então Jesus quer que eles entendam outra coisa. Ou seja, a primeira coisa, não paga mal com mal. Se te golpeia, não devolva. Porque nossa intenção sempre é, não, eu ganhei você cantasse na terra, punhetaço. Tenho que quedar callada. Que Cristo hizo quando lo azotaram injustamente, quando lo esculpiram injustamente, quando os soldados allá, depois que ele recebeu os primeiros 39 azotes, que os soldados assim burlavam dele e lo bofeteavam. Imagine nosso Senhor, o Deus vivendo, depois de receber injustamente 39 azotes, sua carne foi dilacerada, só tinha osso, na espalda de Cristo só tinha osso, porque na ponta de los azotes tinha um osso, e esse osso, quando o látigo batia, cortava. Ele recebeu 39. Imagino que ele, depois disso, estava quase desmaiando de dolor. E os soldados que estavam ao seu redor lo esculpiam, lo bofeteavam.
golpes. Y él quedó callado. Él mandó: Padre, tú sabes que yo soy su hijo. Venga con su venganza sobre todos. Y mata a todos ahora. Ele não abriu assim. E nós outros, quando uma pessoa grita com nós outros, o que queremos fazer? Golpeá-la por um grito. Eu sou polícia em Brasília e já atendi ocorrências de trânsito onde um saiu do carro e deu, acertou o outro com um tiro, porque passou, o outro deu um bocinazo. ¡Pum! E adelante, o outro parou, saiu do carro. Por que você não, com essa altura? Tu pensa que eu sou sordo? Aí o outro começou: tu me cerrou, admira, tu casa me jogou. Então ele pensou: você merece morrer, quem morrer? Tu não é homem. E pá, lo matou por uma bocina. Quantos aqui que conhecemos maridos e esposas? Porque o marido la gritou, a esposa devolveu o grito, e o marido, porque ele pensa que a esposa é escrava, ele tem que ouvir, obedecer, e tem que submeter a gritos, ofensas e todo, mas a esposa tem que ser sábia, não resista ao mal, não se pague grito com grito. Esposas, se seu marido está estressado, ele gritou, cerra-se um pouco e empieza a orar em espírito. Empieza a orar em espírito. E não lhe devolva malo com malo. Você é a edificadora de sua casa. Você é a edificadora. Ore por seu marido. Ora por seu marido. Porque os homens têm a tendência a ser mais estressados. O temperamento do homem é mais emocional. Por que você está falando aqui? Não resistai aos males. Igreja do Senhor, Jesus Cristo está falando de outro tema que já entendeu de maneira equivocada. A qualquer que te obriga a levar carga por uma milha, vem com ele 2. E muita gente anda assim, não entendi esse Cristo. Por que Cristo está falando isso? Quem sabe por que Cristo está falando de aquele que tira para levar carga uma milha, vem com ele 2? Quem entendeu, quem sabe o porquê? Levanta a mão. Quem sabe por que Cristo está falando isto? E por que está falando dessa coisa de levar carga por uma milha? Quem sabe? Levanta a mão. Com exceção de los pastores, quem sabe? Bueno, então eu quero que tu entenda. Em aquele tempo, aqui na terra, estamos subordinados ao governo. Aqui em Costa Rica há uma constituição. Essa constituição tem que ser obedecida. Essa constituição vai falar de valores morais e de obrigações de toda a população que tem que cumprir para que Costa Rica camine conforme o governo está ordenando. Em aquele tempo, quem dominava Jerusalém? Roma. Os romanos tinham um código de conduta, algumas leis que da cidade onde chegavam era obrigado todos a cumprir. E uma dessas leis era de que todos que estão na cidade, que foram dominadas, quando um romano lhe solicitava, era obrigado a agarrar na carga dele e carregá-la hasta uma milha. Tinha que pôr um saco de papas, 50 quilos aí. Vamos pôr um saco de papas, 25 libras, deve ser de Panamá aqui, um saco de papas. Eu comprei. Papai está aí, esperando no mercado, e passa, venga você. Agarre essa papa e siga-me. Ele era obrigado. E se ele não fazia isto, e o ia, que passava muito isto. Vem aqui. Agarra para mim e siga-me. Salia correndo. Pero quando um salia correndo, os guardas sempre sabiam que havia hecho alguma coisa mala. E lo detenia. E o outro sabia gritando: está huyendo de cumprir a lei. E ele era punido. Punição severa. O que Cristo está falando? Obedeça as leis.
somos subordinados a las leyes del país donde vivimos. Yo soy de Brasil, estoy en Panamá. Allá tenemos leyes diferentes de mi país. Yo estoy subordinada a las leyes de Panamá, no de Brasil. Yo vivo en Panamá. En aquel tiempo, los romanos dominaban grande parte de toda Asia. Y Roma tenía un gran poder, un gran imperio. Y esta ley tenía que cumplir. ¿Qué Cristo está hablando con los tuyos? Pare de huir. Para de huir. Usted tiene que obedecer. Hay una ley. Y la ley es para todos. Y si usted quiere de verdad no ir para un juiz, obedezca a la ley. Obedezca a la ley. Él no está hablando para él, no, yo voy a acabar con esa ley es justa de verdad. Era una ley justa, iglesia. La ley era justa. ¿Esa ley era justa o no? El silencio está en duda. Una ley donde te obliga a cargar la carga de uno por hasta una milla sin contestar nada. Persona que tú nunca miró en la vida. ¿Es justa o injusta? Injusta, ¿no? Pero tenemos un Dios de justicia. Y si hay una ley que habla que usted tiene que hacer, tú tienes que hacer. Tienes que obedecer. Amén. Y nosotros tenemos que ser ejemplos, cumplidores de la ley. Y entonces Jesús está hablando de otra cosa que quiero que tú entiendas el texto. Alguien te pida, dale. Y alguien quiera tomar prestado, no te lo rehúse. Aquel tiempo havia que muitos pedidores, as pessoas que davam pedido limosna, porque os pobres sempre existiram. E em aquele tempo, todos que eram lisiados, que tinham algum problema de saúde, eram apartados da cidade, não conviviam com o povo. Pero era permitido a los que não tinham enfermidade, que se podia contagiar, poder quedar à porta do templo para receber limosna. E o povo judío já tinha a obrigação de ajudá-los. Tinha a obrigação. Hoje devemos todos copiar esta lei, porque devemos ter a obrigação de ajudar os necessitados. E não estamos cumprindo. Não estamos cumprindo o que está na palavra, porque não amamos o que conhecemos, amamos os que não conhecemos também. E não amamos com palavra, amamos com hechos. Jesucristo aqui, igreja, está falando que quando te pede dar, tu tem que dar-lhe. Dá-lhe que Ele vai restituir para você, não vai fazer falta. E havia uma outra lei. Havia uma outra lei, que logo te pede prestado, não te lo reuse. Não é para esse tempo essa lei, sim? É para aquele tempo. Já foi abolida, porque nós outros não vivemos para essa lei já. Pero eles sim. E como funciona? Havia uma lei onde um judío que estava em dificuldade podia pedir prata prestada ao outro que tinha, e o outro que tinha não lo podia recusar. Não podia recusar. Não podia falar, não vou prestar-te porque tu é mal pagador. Não vou prestar-te porque te prestei ano passado e não me pagaste. Tu tinha que prestar. E não cobrar interesses. Porque dele estrangeiro podia cobrar, de lo que era judío não. O que Cristo está falando com aqueles que tinham prata e não ajudava nada, e não prestava nada? Presta-lhe. Ayúdalo, obedece, Él necesita, es su hermano, es su pueblo. Somos el pueblo de Dios, tenemos que uno ayudar al otro. Y ahora te pregunto, iglesia, ¿cómo estamos hoy? Porque la ley que fue abolida allá, Jesús es el cumplimiento de la ley. Ahí viene el Nuevo Testamento para hablar de la ley que tenemos que seguir. Ai, por que tinha essas leis tão severas, pastora? Porque era necessário, porque era um tempo onde havia uma desordem muito grande, mas lastimosamente, vindo na evolução de 1000 anos se passaram, 2000 anos se passaram, e eles seguiam com a lei que não era justa. Por quê? Porque esta lei, algumas coisas que estavam allá, privilegiavam uma classe social. Quem? Os fariseus e os saduceus. Por isso a lei era mantenida. Não tinha um entendimento do que era amar. Vivia um falso evangelho. Por isso que Jesus habla que se sua justiça não for melhor do que a dos escribas e fariseus,
não alcançarás o reino dos céus. E quem eram os escribas e fariseus? Os escribas eram os responsáveis por transcrever todas as ensinanças e transcrever todo o que estava na escritura do Velho Testamento, porque não tinha máquinas, não tinha prenda. Eram os homens responsáveis de disseminar a lei, para que a lei fosse predicada nos templos em várias cidades. Tinham que transcrever igualito estava o original. Que os escribas faziam? Cambiaram umas cositas. Tu sabia que a nossa Bíblia está adulterada em algumas coisas? Tu sabia? Porque se agarramos a Bíblia original em hebraico, vai ter muitas palavras aqui que foram cambiadas, e algumas partes do texto também. Inclusive, o número da bestia, el 666, que hablamos tanto que hasta que tu empiezas a ver el original y tu vas a ver atrás. Uno de los escribas cambió. Era 616 e não 666. Ah, por quê, pastora? Porque naquele tempo Herodes estava como o demônio, como o anticristo. E eles queriam, que todos entenderam que Herodes era o anticristo. E eram os homens responsáveis por manter a lei de Deus viva no coração das pessoas e estavam adulterando a lei conscientemente. Que mais assim que adulteraram a lei? Muitas outras coisas que hoje não vai dar tempo de falar, mas se tu começar a estudar, você vai observar que cambiaram palavras que não são sinônimos, têm significados diferentes, para que tenham para que seja corrompida a palavra. Por que Cristo estava falando dessa lei? E por que existia essa lei? Nosso Deus é um Deus justo. Por que permitiu que o povo aí, que Moisés escreveram na lei tão dura assim, tão assim? Moisés era um homem que administrava 3 milhões de pessoas. Era como o governador de todo o povo de Israel, o presidente, o rei aí, que não tinha reis em essa época, não tinha presidente. É ele que governava o povo. Ele era um homem só, ele pediu sabedoria del alto. Então começou a escrever, e Moisés conhecia muito também de leis que já existiam em outros pueblos. Porque Israel era um povo, já existiam muitos povos em aquele tempo. Nações muito evoluídas, nações que dominavam, por exemplo, Babilônia. Babilônia não apareceu na Bíblia quando ele dominou Israel. Babilônia já era um mega império. Quando dominou Israel foi só um pouquinho que anadiu a um reino. Babilônia era um mega império. E tinha leis severas. E tinha já uma lei que todos usavam, e o mundo todo, as nações todas, que estavam mirando e copiavam coisas de aí. Quem era? Chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, quem era ele? Era o imperador da Babilônia, del século mais ou menos 1775 antes de Cristo. E quando foi escrito o Êxodo? 1447 antes de Cristo. Então, depois daquele tempo, passou 300 anos da lei de Hammurabi, já existia. Os povos da Babilônia todos já conheciam. Nações gigantes queriam copiar, sabe por quê? Dava certo. E por que dava certo? Porque traía medo, opressão. Quem era feliz? Os ricos. Quem era infeliz? Os pobres. Quem queria dominar? O império. E não importava como. As leis do Código de Hammurabi eram leis duríssimas, piores do que estão aí, piores do que era que Moisés pôs aí. Eram leis severas, duras. Havia leis piores, mas Moisés acordou, porque essa lei dava certo. Mira, esse rei Hammurabi que criou a lei, a dinastia dele governou 200 anos bajo esta lei, sem nenhum problema. O pueblo todo era muito obediente. O pueblo todo fazia tudo o que estava na lei, cumpria igual assim estava. Todos querem copiar, não? Por que você pensa que muita gente, até hoje, aún pensa que o regime de Cuba, o comunismo, não é boa coisa? Porque quando foi criado com uma ideia: se fizermos assim, e assim vai ser bom para todos. E todos vão estar felizes, vão ter comida. O governo vai ser um governo justo. Mas o que passou?
la corrupción del corazón del hombre, la vanidad. ¿Qué pasó? La mentalidad cambió. ¿Por qué? Porque el egoísmo llegó. Y el hombre quería ¿qué? Los gobiernos querían ¿qué? Só para él. Entonces lo que era bueno empezó a ser malo. 200 años después, la ley ya empezó a no funcionar más. ¿Por qué? La mentalidad del pueblo cambió. Yo quiero que tú entiendas hoy, su mentalidad tiene que cambiar. Lo que está en su mente tiene que cambiar. Porque para seguir la ley de Dios, hacer lo que Jesús está hablando, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que entender que nuestro vengador se llama Jesucristo el justo, porque Él es Dios de justicia, no ustedes. Tenemos que entender que no pagamos malo con malo, pagamos con bien. Pero pastora, ¿cómo voy a hacer o bien para una persona que me golpea? ¿Cómo voy a hacer o bien para uno que dañó a mi hermano? ¿Cómo voy a hacer o bien para uno que entró en mi casa, todo, quebró mis ventanas y destruyó mi casa? ¿Cómo voy a desear el bien para esta persona? Con un corazón contrito y humillado y obediente a la palabra de Dios. Porque no importa lo que Satanás intentar hacer, usted va a seguir fiel. Por isso tem que ser remanente fiel. Amém? Pero pastora, como que Moisés hacía com esse montão de gente? Mira, allá havia divisões. E tinha os juízes. Não era usted que aplicava a lei. Quem aplicava a lei era quem? Um juiz. Pero o povo não queria esperar, porque tinha demanda, igual hoje. Tu entra com um processo, aí demora 1 ano, 2 anos para mirar seu processo. Então, que o povo começou a fazer justiça com as próprias mãos. A lei habla que se eu estou me enganado, eu tenho o direito de ir allá e agarrar um dele. Habla que se matou meu animal, eu vou allá e mato dele. A lei habla, e a lei hablava assim. Peleou com meu filho, matou meu filho, eu vou allá e mato um filho dele. Era assim a lei. E o povo começou a quedar em uma desordem. O povo começou a fazer justiça com as próprias mãos. Há um código penal nesse país. E esse código penal habla que aquele que comete roubo tem que o quê? Ir para uma cárcere. A gente que quer pegar os ladrões, encarcelar e lo matar de uma vez. Já querem juzgar e condenar. Hoje nós queremos fazer igualito o povo estava fazendo. E era chamado o quê? Pueblo de Deus. E hoje nós somos chamados de quê? Pueblo de Deus. Pero quero dizer que há tempo de cambiar a mente. Há tempo de entender que existe um Deus poderoso que te ama. Existe um Deus poderoso que quer subir e quer que tu entenda que a lei não cambiou. A lei do amor sigue. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, quais são os dois maiores mandamentos? Quais são os mandamentos mais grandes? Tu recuerda? Quando perguntaram para Jesus, Senhor, quais são os 2 mais grandes mandamentos? Quais são? Quem perguntou não falou assim, os 2 mais grandes. Ele perguntou assim, a pergunta está assim, quais são os mais grandes mandamentos? Ele falou 2. Sabemos que o decálogo, todos sabem, decálogo 10, os 10 mandamentos foram escritos inicialmente para que o povo tivesse uma ordem, porque Deus é Deus de ordem. Então, quando perguntou para Jesus quais eram os mandamentos, ele falou 2. Um deles não está em el decálogo, mas está na lei de Moisés. Qual é o mandamento? Primeiro, e o mais grande, amarás ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu ser. E o segundo, ainda habla assim, é de igual importância. Recorde, essa palavra é uma ligação que tu tens que entender. El segundo é de igual importância. Amarás a tu prójimo como a ti mesmo. E eu quero perguntar, como você está amando o seu prójimo?
Yo quiero preguntar cómo está aplicando dentro de su casa lo que está en la palabra de Dios. Cómo está aplicando dentro de su familia lo que está en la palabra de Dios. Esse oíste que Jesus está falando aqui é só um pedacito que eu estou falando, porque Jesus está falando depois. Oíste mais uma vez, oíste. Aqui em capítulo 5 tu vai entender de muita coisa que estava na lei que estava equivocada. Eu quero que tu entenda, há muita coisa equivocada em sua mente que tem que sair. Há muita coisa que tu está pensando que está correto, e não está. Eu quero que tu entenda, para vivermos o Evangelho do Senhor, necessitamos orar muito. Porque na ordem que Jesus está dando é diferente de esta. Eu quero que tu ponga na pantalla, por favor, para que todo possa ler. Además, eu abro que tu recordes. Lo que está em São Mateus 5, verso 44 e 45. Amém? São Mateus 5, 44 e 45. Jesus Cristo já está falando exatamente do que ele está tentando ensinar para o povo aqui. E hoje ele quer que tu entenda o que ele quer que tu hagas, como hacerlo. Não é fácil? Não, não é. Quem disse que ia ser fácil? Jesus Cristo falou assim: em el mundo tendréis aflições, tenha bom ânimo. Nós todos somos afligidos todos os dias, mas não somos destruídos. Não somos. A aflição não pode te destruir. Amém? Amém? Quero que vamos ler juntos. Já está na pantalla. Vamos ler todos juntos, amém? Porque quando leemos e hablamos, grava mais em sua mente. Quero que tu recordes de isso hoje por vida, amém? 1, 2, 3. Pero eu os digo: amad a vossos inimigos, bendecei a los que te maldicem, aborrecei. Aí em 46 habla assim: para que sejam hijos de vosso Padre que está nos céus. Uai, há requisito para ser hijo de Deus. Igreja, há requisito para ser hijo de Deus. Não é só falar: ai, eu sou seu hijo. E aí uma alabança hermosa, né? Eu sou seu hijo, eres mi Padre, e mi Padre me ama. Pero para que o amor dele esteja em ustedes, ele tem que estar em ustedes. Não é só eu falar que eu sou dele, ele tem que estar em ustedes. É muito fácil falar que eu sou de Deus, mas Deus tem que estar em ustedes. Como vai ter coração onde habita Deus se tu és hijo rebelde e desobediente? Não, pastor, não sou boa gente. A gente que pensa que ser boa gente é o que necessita para a salvação, para alcançar a graça de Deus em Cristo. O inferno está lleno de boa gente. Não são suas ações de caridade que vai chamar a atenção de Deus. Não. O que vai chamar a atenção de Deus é um coração contrito e um coração humilhado, um coração que entende: eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo. Novamente, essa botella quer cair toda a água quer espargir, amém? Um coração contrito e humilhado é que entende que é servo. Pero há requisito para ser hijo de Deus. Há requisito. Unos. Aqui está o principal. Se tu entender, você verdadeiramente vai ser hijo de Deus. Agora te pergunto: você está amando seu inimigo? A pessoa que te vituperou, que habla mal de você. Porque Satanás sempre vai levantar pessoas para falar mal de você. Satanás sempre vai enviar suas seclas para falar mal de você, para as pessoas como se tu fora malo, tivera hecho da coisa mala, para trazer tudo de seu caráter, tudo de que é você delante de Deus. ¿Para quê? Para os homens. E tu sabe que a pessoa é um bochincheira e está falando mal. Tu dá a espada em pé, e tu está amando essa pessoa? Ah, pastor, como que vou amar essa pessoa? Como que vou amá-la? Abra, mira.
Habla que eu traicionei meu marido. Habla que me mirou aí na calle aí, fazendo umas coisas que eu não estava fazendo. Habla que eu agarrei prata prestada e não paguei. Habla que eu recebi uma coisa que não era minha e quedei comigo. Como vou amar essa pessoa? Porque nosso coração é enganoso. E Satanás sabe nossas debilidades, nossa carne. Esta é a debilidade do homem, nossa carne. Porque queremos fazer conforme nossa mente pensa que está correto. Eu não abro mais com essa pessoa. Não quero nem mirá-la. Nunca mais. Ora por ela, porque é assim que abre a palavra. Aí peço uma oração. Bendiciones, meus amados. Deus os bendiga. Aí peço uma oração. E a oração é assim: Senhor, tu sabes que sou buena. Tu sabes, Senhor, que sou boa gente, hago bem para todos. Mira, Senhor, que ajudei este, ajudei aquele. Mira, Senhor, que eu hago sua vontade sempre. Estou sempre em culto, ajudo a pastora, el pastor. Mira, Senhor, sou tão buena. Eu alabo, eu ajudo. Ah, Senhor, vai allá e vinga para mim, Padre. Sei que o Senhor é Deus vingador, é o Senhor que vinga. Então te pido nesta hora, Padre, derrama sua ira sobre essa pessoa. Derrama sua ira sobre ele. Você está orando a Deus? Você está orando a Deus? Há muita gente que pensa que está falando com Deus, está falando com Satanás. Muita gente pensa que está orando a Deus e não está. É Satanás que está escutando e falando. Isso mesmo, isso mesmo. Deus é o vingador, não somos nós que vamos falar como Ele vai vingar. Não é você que tem que falar, Senhor, haga isto, haga aquilo. Por mim, vinga, fazer isso, me hizo daño. Ele sabe o que passou. Ele sabe quem é você. Igreja desperta. Uma igreja santa é uma igreja que obedece a palavra. Uma igreja santa é uma igreja que confia na justiça de Deus. Não é fácil. Não é. Se fosse fácil, todos iam ser salvos. Se fosse fácil, essa igreja aqui teria que ser para 100.000. Que todos iam estar aqui dentro. Rechazar o que está dentro de nós e admitir: eu estou falha. Eu estou falhando muito com Deus. Eu estou pecado. É só para quem de verdade é chamado para a salvação. Quando Jesus Cristo está falando aqui, bendizer o que te maldice, hacer o bem o que aborrece, orar por o que o traje e persigue, para que seais hijos de Deus. Ele não está falando para você. Você pode fazer isto e isto. Ele está mandando. É uma ordem. Ele não está falando, você tem uma opção. Ele está dando uma ordem direta. Ele está dando uma ordem imperativa. Lembra da escola? Quando eu estudiava as frases imperativas? Esta é uma frase imperativa. Esta é a condição. Quem vai escutar e vai obedecer? Todos que hão de ser salvos. Quem aqui há de ser salvo? Uau! Quem aqui há de ser salvo? Só na metade? Quem aqui há de ser salvo? Obedece. Amém? Obedece. Todos nós outros pecamos todos os dias. Todos nós outros deixamos de fazer o que Cristo manda. Todos nós outros deixamos de ser misericordiosos. Lá em São Mateus 5, lá no início do Sermão do Monte, há uma recompensa para os misericordiosos. Porque o que exerce misericórdia é o que esse que ora por o que persigue, ele que perdona aquele que te humilhou, ele que deseja bem para que deseja mal, ele que oferece a faz para ganhar a segunda bofetada, ele que deixa que leve a capa. São os misericordiosos. E a palavra diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu quero que tu queira de pé, amém? Quero que tu queira de pé e cierre seus olhos nesta hora. Amém. E a palavra do Senhor, ela é muito linda e muito lista. E quando guardamos em nosso coração toda a opressão do maligno, esta opressão que Cristo está falando aqui são espíritos opressores,
São espíritos opressores que vêm sobre a vida de los siervos de Deus para trazer engano. São espíritos opressores que vêm sobre seu ouvido e abrem seu ouvido e você escuta para cumprir o oposto a lo que Deus tem para você. Mas temos uma palavra viva que nos livra do mal. Temos uma palavra que libera e que sana e que hoje, em nome de Jesus, vai operar em sua vida. Em nome de Jesus, vai operar em seu coração. Pero quero que tu sondes su coração. Quero que tu cerres sus ojos, amém? Quero que tu cerres sus ojos. E que hoje você pueda fazer lo que talvez você não ha hecho este mês. Limpiar su coração. Há muita gente que está enferma aqui. Há muita gente que tem diabetes. Há muita gente que tem colesterol alto, pressão alta. Há gente que tem câncer que está aqui. E muitos têm enfermidades que não conhecem. ¿Sabe por quê? Estão cargados seu coração com rancor, ira, rabia, amargura. E a palavra de Deus diz que o coração, quando está enfermo também, a carne queda enferma. Hoje Jesus quer sanar-te. Hoje Jesus quer sanar-te. Cerra seus olhos, amém? Cerra seus olhos. Do que estou falando está na palavra do Senhor. Em Hebreus 12:15 habla assim: cuidem para que nadie deje de alcançar a graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando em seu coração los estorbe. A gente é estorbada por raiz de amargura. A gente aqui que está estorbada por raiz de amargura em seu coração. A gente aqui que não perdonou. A gente aqui que foi ofendido há anos. A gente aqui que sofreu um dano emocional há 10 anos e até hoje carga a dolor. E essa dolor tem que sair em nome de Jesus. Esta enfermidade que está em sua sangue hoje tem que ser limpia por la sangre de Cristo. Las maldiciones generacionales que estaban sobre su vida, la carga que usted carga de sus antepassados, hoy tiene que ser rota en nombre de Jesús. A gente que não entende, cerra sus ojos. Quero que pense. Escute lo que estou falando e pense. A gente que não entende porque há 3 hermanos que têm depressão. Porque há de 4 hermanos que têm 3 estão divorciados. A gente que não entende porque a família toda está sofrendo de diabetes, o abuelo, a abuela, a bisabuela, e agora tem alguns de sua família, de seus irmãos também, alguns estão sofrendo, não entende. Há muita gente que está cargada por maldições genéticas que vêm de seus antepassados, que você nunca os conheceu. A gente que não sabe porque a gente que está sempre, um da família vai para um hospício, um hospital de loucos. Porque há hospitais para os loucos. Porque há uma maldição na família. O bisabuelo tinha que ser amarrado porque não tinha hospital. O tatarabuelo até matou num surto de loucura. E há alguns em sua família que tu está observando que está com comportamento diferente. Há gente dentro da sua família que tu está observando que estão tomados por um sentimento de rabia ou de opressão tão grande que estão para matar ou para sacar sua vida. Como sua família de vocês também, que quitou a vida do bisabuelo, o tio quitou a vida, o sobrinho suicidou há pouco tempo. É uma carga de maldição. Deve que ser rota em nome de Jesus. Há uma carga de opressão, de raiz de amargura que tem que sair hoje em nome de Jesus. Pero para que Jesus te escute, primeiro temos que fazer uma coisa: limpiar nosso coração, quedar livre do pecado, porque a palavra de Deus diz assim: el Senhor, el Deus poderoso, habló com o profeta Isaías, en Isaías 59, verso 1 e 2, habla que são nossos pecados, são nossas iniquidades que hacen división, separação entre nós e nosso Deus. É por isso que Ele nos escuta. Eu quero que hoje
su voz suba a los cielos. Eu oro para que hoje su voz alcance el corazón del Padre. Que todos puedan cerrar los ojos, amén. Y que tú pida perdón. Pida perdón ahora al Señor. Si tú no recuerdas de un pecado grave, habla así: Señor, me hace recordar, porque yo sé que yo pequé. Porque todos los días pecamos por pensamientos, palabras, acciones y omisiones. Pida perdón. Hay gente que está así: estoy tranquila, tengo poco pecado. Qué bueno. Ahora quiero te preguntar: ¿cuántos usted aún falta perdonar? ¿Cuántos usted aún falta perdonar? Porque mucha gente te ha ofendido, mucha gente te ha hecho daño, y usted está guardando ahí. Usted está deprimido, está enfermo, porque no perdonó. Y la palabra del Señor en San Marcos 11:27 habla así: Jesús está hablando para ustedes. En cuanto a orar, si tiene algo uno, perdona, para que vuestro Padre que está en los cielos también perdone vuestros pecados. Mi hermano, mi hermana, yo sé que hay gente aquí que está así. ¿Cómo fue pedir perdón? Está todo bien, pero perdona no, porque eso fue grave. Quiero decir que grave fue con lo que hicieron con Jesús. Imperdonable fue lo que hicieron con Jesús. Y Él nos perdonó. Él nos perdonó y nos perdonó, te perdonó. Libera perdón ahora. No permita que esa raíz de amargura sea la causa de su esclavitud. Jesús te quiere libre. Y hoy usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Hoy usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Quiero que tú tengas con tus ojos cerrados. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5, en el verso 10. Él dice así: que es necesario que todos comparezcan al tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estaba en esta carne, sea bueno o sea malo. Y yo quiero preguntarte, queda con sus ojos cerrados: si tu día fuera hoy, si hoy fuera el gran día, ¿cómo iba a ser el tribunal de Cristo? ¿Usted iba a ser juzgado culpado o inocente? Pero yo tengo una buena noticia a todos nosotros. Aleluya. Porque aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que la justicia de Dios en él fuera hecha. Nuestros pecados fueron cubiertos por la sangre de Cristo. No hay un amor más grande. Mira, nuestro Señor no conoció pecado. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por mí y por ustedes. Aquel que no conoció pecado verteu toda su sangre en la cruz para nos limpiar, nos redimir. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. La voluntad de Dios es que todos nosotros entendamos que Él nos ama y que Él quiere que hoy nosotros acercamos a Él como hijos que aman. La voluntad de Dios es que no hablamos solo: yo soy de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos reflejos de Dios, que seamos como espejos, que cuando mira nuestro rostro, mira a Jesús en nosotros. La voluntad de Dios es que tú no tengas que se identificar como cristiano. La voluntad de Dios es que la santidad que cargamos sea manifiesta con la presencia de Él. La voluntad de Dios es que donde nosotros llegamos, su presencia llega con nosotros. Que la presencia de Dios está aquí. Aleluya. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada siervo y cada sierva.
que está aquí en esta mañana, Señor. Y yo creo, Padre, que el poder de su palabra ahora está tocando los corazones. Y yo sé que el Señor es un Dios misericordioso. Y su palabra es verdadera. Hoy la misericordia del Señor alcanza su vida. Y el apóstol Pablo nos enseña cómo tenemos que hacer para tener esta gracia. Jesucristo fue en público humillado, escupido, azotado. La única cosa que Él pide para que tú reconozcas a Él como Señor y Salvador es que tú hables con su boca y que tú hables en público, que no tenga vergüenza de hablar que Él es su Señor, que no tenga vergüenza de hablar que usted lo reconoce como hijo de Dios Altísimo, como el Dios viviente, como el Cristo que vive por siempre. La única cosa que Él te pide es que hable como Pablo habló. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Oh, aleluya. Amado Espíritu Santo, pastorea sobre ese lugar. Quebranta los corazones, Señor. Porque en esta noche, en esta mañana, es una mañana de salvación. La palabra del Señor dice así, en Romanos 10, del verso 9 a 10, que si con su boca confesar que Jesucristo es el Señor, su corazón cree que Dios lo resucitó de los muertos, será salvo. Porque con su boca confesa para la justicia y con su corazón confesa para la salvación. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Amado Espíritu Santo, visita los corazones, visita la mente, Señor. Y esta mañana yo oro por una metanoia. Yo oro por una metanoia, un cambio de mente definitivo para la gloria de Dios. Yo quiero invitar a ustedes que están apartados de los caminos del Señor. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia, pero está venido por venir. No siente más la presencia, no busca en su casa. Y hay muchos que de verdad apartaron, ya no vienen más, pero hoy he venido. Ya no siente ganas de orar, pero hoy siente que tiene que orar, tiene que conocer. Yo quiero invitar a ustedes que estaban apartados de los caminos del Señor, a ustedes que por algún momento el enemigo te engañó, porque el enemigo engañó, es el padre de la mentira, y que ustedes que quieren hoy se reconciliar con Dios, yo quiero orar por ustedes. Quiero que tú vengas adelante, porque yo sé que el nuevo de Dios hoy vendrá sobre su vida. Amén. Y quiero decirte, no tenga pena. No tenga pena, porque hoy es motivo de gozo en los cielos. Y quiero invitar también a ustedes que aún no han confesado con su boca que Jesús es el Señor. Hoy ustedes tienen la oportunidad de declarar que hay un Señor y Salvador, y que ese Señor y Salvador es en su vida. Yo quiero invitarte, ven. Hoy en día, ven. No tenga pena. Usted que estaba apartada, no tenga pena, ven. No permita que Satanás te engañe más. Hoy en nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas sobre su vida ahora es cancelada en nombre de Jesús. Toca, Espíritu Santo. Quita el temor. Ven, no tenga miedo, ven. No tenga miedo, la palabra del Señor dice que al oír la voz del Señor, no endurezcáis su corazón. No tenga miedo, ven. Hoy Jesús quiere cambiar su historia, su familia, porque la palabra de Dios dice que la salvación no nos alcanza, alcanza nuestra casa. Hoy la salvación va a alcanzar su casa. Hoy la salvación llega a su casa. En nombre de Jesús. Quita todo temor. Acérquese, amén. Acérquese sin miedo. Acérquese sin miedo. Ustedes que están apartados, no tengan miedo. No se preocupe, porque todos nosotros equivocamos. Todos nosotros por algún momento el enemigo puede cesar en la mente.